Salve quinta-feira! Pois é, a semana tá voando e você ligado aqui no Tomazão TV. Muito obrigado, aquele bom dia especial, uma ótima quinta, né, para todo mundo e abençoada, porque os jogos do final de semana estão chegando aí. O que chama atenção é o jogo do Remo. O Paysandu vai cumprir tabela, mas aqui um lado, né, tá chegando um reforço financeiro aí da Ferroviária para o Paysandu e o Remo que tem que vencer o seu jogo contra o Goiás e torcer por aquele tropeço lá dos catarinenses. Vamos em frente, tem informação, o time do Remo aí cheio de dúvidas, técnico Guto com algumas conjecturas de formação, o Paysandu trabalhando aí em busca do seu técnico, garotada caiu ontem nos pênaltis para o América Mineiro no Sub-20, mas tem uma garotada que pode ser olhada com carinho aí, principalmente pelo novo executivo, né, o Marcelo Santana, que estava na Curuzu. Se você ainda não é assinante do canal, pode chegar, seja bem-vindo. Estamos chegando aí aos 40 mil. Quando completar 40 mil, eu vou divulgar os prêmios, sorteio dos 50. Vai demorar um pouquinho, porque são 10 mil, mais 10 mil inscritos que a gente tem que ganhar no canal, mas depende de você. Pode chegar, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações e deixa o like aí pra gente, ó, amarrota esse like, pra gente crescer e o YouTube reforçar cada vez mais o nosso conteúdo. E a gente começa falando da garotada do Paysandu, que ontem ganhou de 1-0, tinha perdido de 1-0 o jogo de ida. E até eu peguei aqui, separei o Matheus Capixaba, que já esteve lá no grupo principal, o Libonati, o Cauã Libonati e Arley, né, na zaga, o Cauã Dias, lateral esquerdo também, agora o Henry, Salomone, Cauã Rinkel e o Ângelo, gostei. Uma garotada que tem futuro sim, cara. Jogadores que podem ser trabalhados para compor o time profissional. E é só assim que vai conseguir. O Paysandu venceu por 1-0, o Santos fez um gol no finalzinho de pênaltis, igualou, no agregado ficou 1-1, mas nos pênaltis acabou perdendo por 4-3. O Paysandu perdeu 2 pênaltis e acabou perdendo a chance de seguir aí para chegar às semifinais da Copa Brasil Sub-20, mas de qualquer maneira ficam aí as lições, né, e as boas observações. Tomara que sejam aproveitadas. Técnico, o Alberto Maia garantiu ontem de novo, ele não está lá em São Paulo, ele está cuidando de um problema familiar, mas o técnico que vai ser contratado está sendo contactado, está sendo trabalhado pelo comitê, como ele chama, né? Aqui o Ícaro, o Márcio Tuma, também o Diego Moura, juntamente com o presidente Roger, nunca trabalhou no Paysandu, nunca trabalhou em Belém, ou seja, é uma novidade e tem que ter um perfil de técnico que seja vencedor. Então tomara que o Paysandu dê essa acertada legal aí. E o Remo? Domingo, o Paysandu vai jogar contra o Atlético, aliás, só lembrando que a Ferroviária está dando uma reforçada, aquela famosa malinha para que o Paysandu empate ou ganhe do Atlético. Vai chegar em boa hora para um time que está precisando, né, eu diria de um reforço financeiro, vai chegar em ótima hora. Então, tomara que o Paysandu, por isso que o Pedro Henrique nem jogou pelo Sub-20 ontem, sendo resguardado para reforçar o time principal no domingo contra o Atlético. Tomara que se dê bem, vai lá, compra o papel dele e vamos em frente. Falar do Remo. O Remo treinou no Mangueirão ontem, vai treinando agora de manhã no Mangueirão. O Guto está fazendo uma série de experiências na zaga e até o lateral, o Alan Rodrigues, atuando como ala direito. Não sei se seria uma boa fazer essa improvisação. Melhor solução, na minha opinião, 3 zagueiros. A volta do Kaique. Aliás, o Fluminense já pediu de volta, né? Nem vai ficar no Remo. Pela boa campanha que faz no Remo. O Reinaldo e o Klaus, tá? E aí faria uma composição, provavelmente com a volta do Sávio como titular na lateral esquerda. O Jorge caiu muito nos últimos jogos. O meio-campo e o ataque é que o Guto está tentando trabalhar aí. Já botou Cantídio, Pavani, Jaderson, o Natan Camargo, Natan Pescador, o próprio Panagiotti, que eu acho que não vai começar jogando, né? E achar a melhor solução, o time que seja propositivo e que vá para cima para vencer o Goiás. No ataque tem Janderson, tem Marrone,
né? João Pedro, Pedro Rocha, jogadores que estão aí para servir e fazer do Remo vitorioso domingo. Aliás, o Reinaldo ontem falou muito sobre isso, esse foco total, independente do que possa acontecer na rodada, o Remo tem que focar na vitória, lógico, avaliando ainda a derrota que teve consequências negativas, né? Ninguém gostou, não era isso que queria, mas o Remo tem que fazer o papel dele, ou seja, vencer o jogo, mas ainda lamentando muito o resultado lá em Santa Catarina. Reinaldo, no Tomazão TV. Depois do jogo ali contra o Avaí, a gente ficou triste, né, pelo resultado, não era o resultado que a gente queria. A gente ali sabia que a gente tinha feito um jogo abaixo do que a gente vinha fazendo no campeonato, mas o Guto falou no vestiário que a gente precisa acreditar, ainda tem chance, a gente precisa focar essa semana, minimizar todos os nossos erros que a gente vem fazendo nesses 2 últimos jogos, que ficaram visíveis, e fazer um grande jogo. Acho que a gente joga no Mangueirão com a nossa torcida, e a gente tem tudo para ganhar o jogo e ter o acesso. A gente ainda está acreditando que o acesso vai vir, porque as nossas páginas, o nosso lema dentro do vestiário o Remo é para quem acredita. Então a gente está acreditando até o final. Naquela reta final que teve situações ali que o time perdeu a cabeça, qual é o comportamento que tem que ter diante do Goiás para que o time fique concentrado 90 minutos? A gente sabe da importância do jogo, e se pegar os jogos que a gente teve vitória, foi os jogos que a gente precisava ganhar. Então acredito que nesse último jogo, sabendo da importância que sabendo que a gente precisa ganhar, a nossa postura vai ser totalmente diferente. A gente tem conversado internamente, a gente tem se apoiado nesse momento, e a gente sabe que é uma semana decisiva. A gente precisa ganhar o jogo de qualquer jeito, não tem um empate, não tem uma derrota, somente a vitória nos importa. E torcer para resultados, para que a gente possa ter o acesso. Então a gente precisa estar 100% e a gente tem trabalhado isso. Ontem já começou o treinamento e o Guto tem falado muito isso, que a gente precisa estar concentrado o jogo todo, a gente precisa mudar a nossa postura desses 2 últimos jogos. A gente vinha numa crescente, vinha jogando muito bem e saindo com a vitória, então a gente precisa voltar àquilo que a gente estava fazendo antes. Aí o zagueiro Reinaldo falando a respeito desse jogo contra o Goiás. Não tem praticamente mais ingressos, todos os ingressos vendidos de arquibancada, algumas cadeiras do lado B e do lado A, muito poucas até para sócio torcedor, tá? Mas praticamente lotação esgotada com os ingressos que tem direito o Goiás na parte das cadeiras do lado B, onde vai ficar a torcida goiana, que virá para o jogo devidamente protegida com o apoio da Polícia Militar, que faz um trabalho muito legal lá com o Coronel Afonso, principalmente para esses grandes eventos. Então teremos um Mangueirão azulino, caldeirão, domingo contra a equipe do Goiás, para vencer o jogo. E aí esperar o que possa acontecer nos outros jogos da Chapecoense contra o Atlético Goianiense e também do Cuiabá contra o Criciúma. Para cima deles, Leão. Ontem, a abertura, Vila Nova empatou com o Volta Redonda, já se despediram da temporada, 2-2, o Vila jogando em casa. Sábado teremos mais um jogo, que é o do CRB, né? Só para confirmar aqui, Novo Horizontino e CRB, o único jogo do sábado, e os outros 8 jogos todos no domingo, às 16h30, porque os outros jogos se interessam na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Beleza? Marcelinho será observado hoje, última tentativa de fazer com que ele tenha um mínimo de condições de treinar amanhã normalmente, sábado, para poder jogar domingo, mas acho muito difícil o Marcelinho, infelizmente, com aquela entrada desleal, né, do Vagninho, que acabou tirando o jogador da fase final do campeonato, um jogador importantíssimo para o Remo. Galera, ficamos por aqui, atentos, porque a qualquer momento poderemos ter novidade sim, e você pode se ligar no Tomazão TV. Abençoada quinta para todo mundo. Aquele abraço.